E agora, com todo carinho, amor, chamo o nosso irmão Arno para poder aqui conversar, fazer essa linda palestra sobre os tempos são chegados. Porque realmente os tempos são chegados. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados presentes. Muito obrigado a todos pelas músicas, pela prece, pela presença. Eu fico me perguntando às vezes o que é que eu poderia falar depois disso que já aconteceu aqui. Depois destas músicas reflexivas, depois desta prece, que já nos coloca em profundas reflexões acerca de tudo aquilo que nós aqui hoje diremos em suma. Que embora nós utilizaremos um ponto específico, mas em última análise todos nós estamos aqui a falar de amor, aquele amor que só de pensar fica difícil de dizer, ao lembrarmos do Mestre dos Mestres, que aqui esteve amando-nos e continua a nos amar, até porque todos nós estamos aqui reunidos em nome dele, nesta casinha bendita, a qual com muito carinho nós estamos aqui mais uma vez a conversar. Por isso, de antemão, muito obrigado a todos, muito obrigado pela caridade que me prestam de estarem todos aqui presentes. Eu não diria apenas a me ouvir, mas também a refletirmos conjuntamente, aí também a dialogar. De antemão deixo aberto para quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, para que de fato o que nós realizemos aqui hoje seja um diálogo, pois os tempos são chegados e não há mais tempos de subjugações, de impositividades, há tempos de dialogarmos, de construirmos aquilo que todos nós já sabemos e já decidimos que queremos construir, queremos aprimorar, que em última análise é o amor do Mestre. Bom, como eu poderia ficar dizendo sobre muitas coisas, para eu não divagar muito e não me perder, eu trouxe um tema para nós conversarmos hoje, baseado aqui no terceiro ciclo de palestras, que vem a rememorar, homenagear a obra do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido Allan Kardec. Sempre faço esta menção porque Allan Kardec já possuía dezenas de obras como educador. E aos 50 anos de idade, ele envereda por um trabalho que ele diz agora ser uma educação para o espírito imortal. Ele então, até então educador, pedagogista, decidido a conhecer o homem em suas necessidades e desbravar aquelas necessidades no intuito de satisfazê-las, agora ele aprofunda e vai ainda mais buscar uma educação do espírito imortal. Surge então a doutrina espírita. Hoje nós falaremos dos tempos são chegados, o último capítulo da última obra basilar de Allan Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. De certo modo, este tema nos foi oportuno porque é o último tema da obra e da última obra basilar de Allan Kardec. E como tudo que Allan Kardec desenvolveu e realizou, tudo meticulosamente planejado, organizado, para que tudo tivesse um objetivo bastante específico. Findando uma vez que foi organizado para que eu falasse aqui no último dia, no último encontro, talvez nada mais propício que falarmos do último capítulo que Allan Kardec inteligentemente organizara para que fosse assim encerrada a obra basilar, que em última análise vai nos apresentar a noção de que para Deus o passado e o futuro são presente.
Então nós vamos aqui refletir alguns pontos, lembrando que são alguns pontos, digamos assim, que nós colocamos como em destaque, porque toda obra é muito importante, todos os tópicos nos levam a profundas reflexões, e nós separamos apenas aqueles que nós julgamos ser pertinentes para tratarmos aqui hoje. Uma reflexão inicial para nós é que em O Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que diga-se de passagem, sua primeira parte contém a doutrina dos Espíritos e também a Gênese, a qual nós estudaremos aqui de modo mais pormenorizado, diz para nós que os Espíritos anunciam que os tempos são chegados, que os Espíritos são marcados os tempos para uma manifestação universal. Observe que eu coloquei em caixa alta manifestação universal, porque o que está a ocorrer é uma manifestação universal. O que antes acontecia de modo isolado, em povos isolados, em regiões isoladas, hoje acontece de modo universal. Mais especificamente com o advento da tecnologia, período pós-revolução científica tecnológica, hoje acontece tudo o tempo todo, em tempo real. Nós estamos aqui a conversar, a dialogar, sendo transmitido ao vivo para qualquer pessoa em qualquer parte do planeta Terra que tenha acesso à internet. Portanto, a nossa manifestação de hoje é uma manifestação universal também, tanto aquilo que poderia ser levado para espíritos de todas as partes do planeta, porque, como vamos observar no capítulo 18, ninguém poderá alegar estar deserdado daquilo que Deus marcou para que todos assim recebessem. Isso então iria abrir uma nova era para a humanidade. Então essa é a nossa reflexão inicial. E lembrando que o que nós estamos aqui hoje realizando não é exatamente uma palestra, né? É apenas um convite a um seminário, porque o que nós trataremos aqui são aspectos, assuntos da mais alta magnitude, da mais elevada importância para nossas vidas, espíritos imortais que somos. Então nós não estamos falando aqui apenas de necessidades e aspectos transitórios do nosso cotidiano, e sim sobre nossa realidade de espíritos imortais, dos quais nós nos perdemos em consciência a sua origem. Então nós estamos apenas a convidar para um seminário sobre a obra Gênese, sobre nossa noção de os tempos são chegados. E hoje às 21 horas entrará no ar uma série de vídeos que eu havia separado para refletirmos sobre o tema. Está ali logo na entrada o link, quem quiser explorar depois mais o assunto, quiser estudar, fazer perguntas, participar. Então nós estamos aqui iniciando um seminário sobre a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Bom, sempre que eu falo, eu faço sempre uma breve menção acerca do resumo do Espiritismo. Allan Kardec, quando perguntado para ele, uma vez que a obra é uma obra científica, filosófica, perguntavam para ele sistematicamente qual era o resumo do Espiritismo. Allan Kardec escreveu um livro respondendo o que é Espiritismo. O título do livro é O que é Espiritismo? Este livro diz para nós que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Aqui tem uma coisa que às vezes passa-nos desavisados, é que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós. Somos nós. Nós aqui, outrora lá, outrora novamente aqui, porque às vezes nós poderíamos, desatentadamente, o Kardec vai falar sobre os espíritos que não tem a ver com a gente, né? Esse é assunto para outras pessoas, para desencarnados talvez, mas nós somos espíritos, né? Então é importante que o que Allan Kardec diz, que a doutrina é uma ciência que tratará da natureza, da origem e do destino, do nosso destino, e de nossas relações com este próprio mundo, qual nós aqui agora nos encontramos.
O Espiritismo é, portanto, uma doutrina científica filosófica, logo uma vez que nós estamos em análise acerca de nossos próprios objetivos, a doutrina nos apresenta consequências éticas morais. Por isso nós observaremos que Allan Kardec define o Livro dos Espíritos como uma filosofia espiritualista, o Livro dos Médiuns como uma continuação e um ensaio experimental da ciência espírita. E na terceira obra, Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que irá tratar sobre os aspectos éticos morais da humanidade. Então percebam que o Espiritismo, então, veio nos apresentar tudo o que a gente precisa. É o que está no prólogo deste livro, que é o Espiritismo de Allan Kardec. Allan Kardec diz ainda na introdução do Livro dos Espíritos que ninguém se iluda, pois o Espiritismo é imenso. E acho muito interessante porque quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós vamos tendo a impressão que estamos aprendendo o Espiritismo, pelo menos assim aconteceu comigo, e de repente você começa a perceber que Allan Kardec disse que é imenso, que cada vez que você aprofunda, abre um mar de aprendizagem. Então logo, ele nos orienta que não devemos iludir, porque o estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. A doutrina espírita é também uma ciência e o próprio Allan Kardec a cataloga entre as ciências metafísicas. Allan Kardec, entre os atuais cientistas, especialmente os europeus, é tomado como sociólogo utópico, porque embora ele vá utilizar uma linguagem antropológica para analisar o ser humano, em outras palavras, ele vai falar predominantemente acerca das relações entre estes espíritos, entre estas pessoas, como elas se desenvolvem. Né? Então ninguém se iluda, pois o estudo do Espiritismo é imenso e interessam a todas as questões. A obra Gênese é uma obra da qual nós já começamos a estudá-la logo pela capa. Alguns estudiosos da doutrina, dos quais eu corroboro, diz que Allan Kardec não deixou escapar uma vírgula sem a mais alta necessidade. Então isso nos chama atenção até para o conteúdo da capa. Quando nós olhamos para uma obra, a Gênese, nós iremos observar que aqui no Brasil nós temos três principais tradutores, os mais comuns: José Herculano Pires, Salvador Gentili e Dr. Guidão Ribeiro. Há alguns outros, inclusive um especificamente eu conheci de nome Neil Morris, que é um pseudônimo que ele adotou também, mas nos chama muita atenção porque nós vamos observar que tem uma certa peculiaridade e nós vamos identificar alguns pontos muito cruciais. Por exemplo, esta obra aqui, presente de minha filha Joana de Angeles, que ganhou de presente aqui no sorteio, né? É uma obra de José Herculano Pires. José Herculano Pires era também educador, filósofo e jornalista. Portanto, nós vamos observar algumas anotações de José Herculano que não existem em outras obras. E um ponto muito interessante é porque se nós pensarmos que Allan Kardec escreveu no século XIX em francês, pensarmos numa tradução dessa obra, né, os linguísticos que indicam, né, é algo altamente complexo. E às vezes uma questão, uma palavra muda o sentido da obra. Eu sempre cito que o Livro dos Espíritos não contém a palavra ética. E a gente se pergunta, como assim? Allan Kardec não fala de ética? Você começou dizendo que a obra Evangelho falava do aspecto ético-moral da humanidade? Então, mas no século XIX, naquela época, a palavra moral era adotada na Europa para denominar as duas coisas. Portanto, como toda palavra da língua portuguesa, que não tem apenas uma definição e fica à mercê do contexto ao qual ele está inserido, nós vamos observar que, por vezes, a palavra moral em O Livro dos Espíritos é utilizada com a conotação da palavra ética. Então, nós começamos na capa já estudando a Gênese, porque nós vamos observar que é um estudo do qual já vai nos trazer uma riqueza de conteúdo. E na contracapa, José Herculano Pires faz uma anotação
a qual é muito importante nós comentarmos. Ele diz que a concepção espírita da Gênese aqui exposta é da mais elevada importância científica. Ele diz que esta obra representa um marco histórico no campo científico, abrindo as perspectivas da ciência para a era cósmica. O que José Herculano Pires também está dizendo aqui? Nós estamos diante de uma obra que é um marco histórico para a humanidade. Eu sou um pouco suspeito de falar, de fazer um pouco de apologia a Allan Kardec, mas esta é a noção dos estudiosos quando deparam com esta obra. Nós tivemos em meados do século XVIII, XIX, alguns pensadores que se expandiram muito com a filosofia materialista. E diga-se de passagem que Friedrich Nietzsche é tomado por alguns como aquele que deu a última palavra. Ninguém sobrepôs o que Nietzsche disse sobre o materialismo matou Deus. Allan Kardec, inteligentemente, foi isso que José Herculano Pires percebeu, não foi atingido por Nietzsche. Porque ele catalogou e assim ele colocou a doutrina espírita no campo das ciências, não apenas da filosofia. E isso então foi um grande marco histórico, porque nós não estamos falando de filosofia, teologia, nós estamos falando de uma doutrina científica filosófica, da qual também ciência ela tem como guardiã, digamos assim, de seu ideário a própria ciência. Por isso Allan Kardec diz que se a doutrina tiver algum ponto que está na contramão da ciência, que a ciência não corrobora, ela abandonaria este ponto. O que nunca aconteceu, porque Allan Kardec, a desenvolvendo como também ciência, ela nunca vai contradizer a ciência. Tá? E Allan Kardec faz uma anotação na folha de rosto que também é muito interessante para nós e nos traz muitas informações acerca da obra. Na folha de rosto há 4 parágrafos, dos quais, há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu li esta obra pela primeira vez, me perguntei por que uma obra dividida em 3 partes possui 3 tópicos para denominar, para elucidar o frontispício. E com o passar do tempo fui percebendo, e alguns outros colegas que estudam a doutrina também perceberam, que Allan Kardec, ao dividi-la em 3 tópicos, o primeiro tópico da folha de rosto, ele diz que ela é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. O que Allan Kardec vai chamar também de universalidade dos saberes. Ou seja, é uma doutrina que não dá para contestar. Ele vai dizer então que a ciência, na primeira parte da Gênese, que a ciência é chamada a explicar a Gênese segundo as leis da matéria. Allan Kardec, então, vai falar sobre os milagres. Allan Kardec vai dizer que Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão. Alguns tradutores utilizaram o termo abrogação, derrogação, revogação. José Herculano Pires utilizou o termo suspensão, e é muito interessante, porque Deus teria o poder para alterar suas leis a hora que ele quisesse, só que ele coloca, Deus não suspende, ou seja, ele não altera, ele não suspende, porque são leis perfeitas. Se são perfeitas, não necessitam de reajustes conforme o andar da carruagem. E aí às vezes nós poderíamos pensar, mas vamos refletir brevemente. Um milagrezinho de vez em quando ia muito bem? Será mesmo? O que a obra vai analisar é que, se lembrarmos que somos espíritos imortais e de fato formos convictos desta realidade, desnecessário qualquer suspensão das leis. Allan Kardec ainda anota que para Deus o passado e o futuro são o presente. Bom, nós vamos conversar um pouquinho destes 3 tópicos ao longo de nossa fala.
Como eu comentei agora há pouco, esta obra, a Gênese, é o desenvolvimento pormenorizado da primeira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec aprofunda esta temática, que também é o coroar da ciência espírita, e por isso José Herculano Pires vai colocar como um grande marco histórico para a ciência. A obra Gênese, ela é uma das 5 obras basilares, e um breve lembrete: as 5 obras basilares representam apenas 31% da produção de Allan Kardec, não do professor Hipólito Leon. As 23 obras de Allan Kardec, produzida enquanto Allan Kardec, falando sobre a doutrina espírita, as 5 obras basilares representam apenas 31%, 57% está na Revista Espírita e 12% nas demais obras complementares. Então, uma informação para estudarmos a obra Gênese. Falando sobre os sinais dos tempos, o item 1 do capítulo 18 diz-nos que os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem, de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. A gente, quando ouve assim, a gente às vezes lembra um pouco dos filmes de Hollywood, e a gente fica imaginando algumas coisas muito bacanas acontecer. Mas os tempos estão marcados para acontecer coisas que estão mais acontecendo no interior de cada homem. E isso é muito interessante. Os tempos são chegados para a regeneração, mas não para a regeneração externa, para a regeneração interior acima de tudo. O item 2 vai nos dizer que tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Olha o que diz o item 2. Os tempos são chegados de sabermos que tudo é harmonia na criação. E alguém me diria: Alan, como assim? Você não viu o jornal hoje pela manhã? Como é que é? Me explica melhor esse assunto. Então vamos conversar sobre este assunto. Como Allan Kardec coloca na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, vamos antes de tudo perguntar o que é harmonia. Nós temos uma tendência natural de tomarmos a definição de uma palavra como algo absoluto, esquecendo que a língua portuguesa tem uma coisa chamada polissemia. Uma palavra pode ser muitas palavras, vai depender do contexto. Então, o que é a harmonia? Há mais de 10 definições comuns, porque há tantas outras conforme os contextos. A harmonia é uma disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Então, nós vamos observar que a harmonia é uma disposição bem ordenada entre as partes do todo. Nós vamos observar também que a harmonia tem também como definição proporção, ordem, simetria. Então nós estamos falando em proporcionalidade, em ordenamento, em simetria. Também acordo, conformidade, concordância e concórdia. Bom, mas não é tudo a mesma coisa? Não. Depende muito do contexto e da definição. Suavidade e sonoridade do estilo. A harmonia tem a ver também com a sonoridade. A harmonia tem a ver com a sucessão lógica. Por que eu estou a comentar sobre as várias definições da palavra harmonia? Porque a gente pensa uma coisa, acaba falando outra coisa, o ouvinte entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, começa-se a desconfiar que a coisa propriamente dita não foi propriamente dita. Parece confuso, mas é proposital. Para termos uma atenção quando formos estudar. Muitas vezes nós esquecemos que já sabemos daquilo que nos é mais importante. E numa busca incessante, a gente às vezes inicia um processo que na verdade não era necessário.
que muitas vezes aquilo que eu estou buscando, que eu estou persistentemente buscando, já estava em mim, já estava comigo. E o nosso objetivo de entender a Gênese é que, embora seja uma obra bastante complexa, por isso nós vamos entender por que ela é pouco estudada, mas aqui nós estamos trazendo a sua essencialidade. Não esquecermos dos objetivos, dos quais todas estas reflexões que a obra nos proporciona, nos oferece. Tudo é harmonia na criação. Temos de nos atentar se eventualmente eu não estou me colocando como causa primária, e aí na minha lógica, no meu ordenamento, na minha concórdia, as coisas não parecem caóticas. Mas tudo é harmonia na criação, diz a obra do livro 2. Harmonia é uma constante, portanto, algo não estático. Olha que interessante. A gente às vezes pensa que a harmonia é uma coisa estática, né? Tem que ser estático para ser harmônico. Não. A harmonia é algo dinâmico. A questão 967 nos apresenta uma ideia muito interessante. Allan Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Como os bons espíritos percebem esta harmonia na criação e são felizes com isso? Como isso se dá? Os espíritos respondem a Kardec: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Resposta: em compreenderem todas as coisas. As principais traduções, inclusive dos tradutores que eu citar aqui agora há pouco, utilizaram a palavra conhecer. Eu utilizo compreender, porque compreender em minha linguagem tem sinônimo de saber. E a versão original em francês, a resposta diz: connaître toutes choses. Meu francês não está muito bom, tá? Mas a tradução é: em saber todas as coisas, não conhecer. Conhecer, a gente já conhece de tudo pela tecnologia, ou pelo menos muitas coisas. Mas os espíritos não são felizes por terem informações, eles sabem. E saber tem uma definição predominante, porque são dezenas, tem uma definição de sentir. Os espíritos sentem, percebem, sabem da harmonia. Com isso são felizes. Se eventualmente algo não lhes parecer harmônico, eles sabem que não é na criação. Eles sabem que alguma coisa em seu próprio interior está se desarranjando com o harmônico universal, com toda a harmonia. E por isso são felizes, porque eles sabem que tudo depende apenas deles. Tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não simplesmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Eu sempre falo da analogia do homem do alto da montanha, como seria essa visão dos bons espíritos que a obra vai nos dizer. E não é só Emmanuel, essa galera feliz aí não, né? Aliás, alguns até dizem que Emmanuel, como ele próprio, ainda teria muito que aprender, né? Mas a obra vai nos dizer que qualquer espírito, qualquer um de nós, podemos ser felizes, embora relativamente felizes. E ela vai nos apresentar o porquê então deste ideário que diz que para Deus o passado e o futuro são o presente. E para nós, humanos, muito daquilo que é futuro para alguns e passado para outros pode nos ser o presente. Se nós formos aquele homem que olhar sobre a montanha, observem que o homem que olha sobre o topo de uma montanha, ele enxerga várias cidades, várias ruas, várias estradas. Para as pessoas que estão lá nas cidades, nas estradas,
elas não enxergam outras cidades, outras estradas, outras pessoas. O homem que olha do topo da montanha, de um lugar mais alto, o que é futuro para ele é o presente. Suponhamos que numa estrada sinuosa há dois veículos em sentidos opostos ou em mesma direção. E se a estrada é sinuosa, estes veículos não sabem sobre a existência do outro. Mas o homem no alto da montanha já sabe que eles se depararão, eles se encontrarão, porque ele observa um padrão do passado. Todos os veículos que seguem essa direção acabam chegando lá. Então ele vai ver que esses veículos se encontrarão. Então todos aqueles que sabem vão enxergando cada vez mais o futuro. É o que Allan Kardec vai nos dizer resumidamente sobre a proposta da predição. O que é predizer? É olhar sobre a montanha. Quanto mais eu subo na montanha, mais minha capacidade de predizer sobre o futuro e o passado. Porque magicamente não dá. E por que não dá? Deus poderia oferecer essa faculdade para nós, mas Ele teria que retirar o livre-arbítrio. Como haverá um futuro determinado se cada um de nós temos o livre-arbítrio? Supondo ainda a ideia do carro que eu falei, um padrão em mesma direção, mas os motoristas podem a qualquer momento parar o carro e desligar. Podem mudar a direção de sua viagem a hora que quiserem. Basta escolher, decidir, usar o seu discernimento e verificar o que de fato ele quer. É a única necessidade. O caminho já nos é apresentado. Nós sabemos onde queremos chegar. Temos o livre-arbítrio para escolher fazer nossa viagem como nós quisermos. Basta apenas escolhermos. Bom, eu falei do homem do alto da montanha, mas como hoje em dia está um pouco em moda, que tem também a mulher, e tem o homem da montanha, a mulher da montanha, aqui também tem a mulher do alto da montanha, que por sinal é uma montanha bem mais alta, bem mais íngreme, muito mais difícil de escalar, visualizando muito mais cidades, né? Para ninguém falar que eu fui meio ceticista, esqueci, daqui a pouco eu estou sendo até processado, está filmado aqui, né? Então a mulher também subiu no alto da montanha, então ela olha na montanha, a montanha é até mais alta ainda, olha só, parece até a Gisele Pagliovski ali, eu acho. Mas vamos lá. O item 3 vai nos dizer que do fato de ser inevitável o progresso da humanidade, Deus cria o universo e seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Muitas vezes nós poderíamos supor que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou um pouquinho depois dessa criação. E nós às vezes podemos ter esta noção pelo fato natural de analogarmos Deus à nossa imagem e semelhança, de supor que Deus é eu numa versão melhorada. Mas o que o item 3 vai nos dizer é que o pensamento de Deus anima sem interrupção todas as coisas, Ele está criando constantemente, eternamente. Por isso o universo é infinito, e o que é infinito na definição kardeciana, desconhecido. Eu não posso nem dizer o que não tem fim. Eu não conheço. Eu não vi, você vai ter fim? Infinito, que é inconsciente, ignorado, desconhecido. Mas o item 3 vai nos dizer que as leis são eternas e imutáveis, porque a vontade de Deus é eterna. Portanto, o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Nunca estamos sós, nem um segundo, nem uma fração de segundo.
tudo é harmonia na criação. Não há ausência de Deus. Há incompreensão, e é natural a nós, seres humanos, de visão limitada. Há incompreensão de sua onipresença, pois a visão humana é limitada à sua condição. Por exemplo, nós temos uma imagem ali. O que é que vocês observam dessa imagem? O que vocês observam? O que vocês estão vendo? Parece um soldado com a arma na cabeça, apontada na testa de um rapaz que está abaixo dele. Está com a arma apontada no rapaz. Parece. Parece isso. Alguém viu a imagem ainda. Alguém mais viu outra coisa? Isso aí. Um homem apontando a arma, ameaçando outro homem, isso? Sim, parece. Parece. Nós estamos fazendo uma análise, um recorte. Se nós avançarmos, o que nós estamos observando agora? Ele está dando água a ele. Ele está dando água a um homem. Então agora nós estamos olhando outro recorte, não está ameaçando. Agora há um homem cuidando. Um homem cuidando. Não sei se é o mesmo tal, mas o que a gente sabe é que aquele homem que estava sendo ameaçado agora está sendo cuidado. E agora ampliando um pouco mais a visão, subindo um pouco mais no alto da montanha. E agora colorindo um pouco mais nossa visão, nós veremos que são 3 soldados. Onde um está segurando o homem e a arma está apontada ocasionalmente, sem intenção, bem pelo contrário, aquele que porta a arma está auxiliando o homem a ser cuidado pelo outro que está tomando água. E se nós nos perguntássemos ainda, aula, mas harmonia na criação, nós estamos vendo soldados. Até porque agora, com cor, eu vi que o homem que está sendo cuidado é também um soldado. Ele também porta um uniforme verde, é também um soldado. Nós estamos falando de homens de guerra, então nós estamos vendo imagem do caos, da guerra. Bom, há muito mais verdades além de nossas verdades, pois sabemos olhar minúsculos e ínfimos recortes do todo. Porque olhando um pouco mais no alto da montanha, nós veremos esta outra imagem. Quem se recorda desta imagem, desta foto? Alguém aqui se recorda? Ninguém lembra de 14 de agosto de 1945? Que isso? Não lembro não. O peso histórico da enfermeira e do marinheiro selando o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, que no dia seguinte fora assinada no mar do Japão pelo general Montgomery e o primeiro-ministro japonês. O fim da guerra. Então aqueles homens, embora soldados, eles estavam em esforços de paz. Mas quando nós olhamos os recortes, nossa visão não percebe que em última análise haveria um esforço de paz. Os homens estão buscando amar. Todos nós estamos buscando e queremos amar. O que muitas vezes acontece é que nós não temos consciência de como faremos isso. E a obra kardeciana é uma obra do como. Ela vai nos dizer como. Ela não vai nos dizer que precisamos amar. Que Allan Kardec já sabia. Então ele vai nos dizer como. E é isso que já começa nos dizendo o item 2. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens com sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Isso é que eles estavam lá por volta de 1863. Imagina escrevendo hoje. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar.
o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Eu grifei de fazerem, porque eu disse que a obra kardeciana é uma obra do como. Observe então que ali, para elucidar esse pensamento, eu trouxe a imagem do pensador de Auguste Rodin, ao lado do fazedor, que não está ali. Estava fazendo. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. A humanidade tem um grande progresso a realizar. A de deixar que predomine mais o espírito fazedor do que o espírito pensador, falador, aquele que pensa, aquele que fala, aquele que convida para seminário, né? Para se tornar o fazedor. O fazedor não aparece, não facilmente, ele não chama atenção, ele não diz que precisamos amar, pelo menos não predomina-se isso. Nós vamos começar a observar os rastros dele, e às vezes a gente até encontra ele, como a gente encontrou, por exemplo, o amicíssimo amigo Chico Xavier. O fazedor está fazendo. Então o que resta à humanidade é o progresso de fazer. De fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade. E isto irá nos assegurar o bem-estar moral. Observe que todos nós queremos isso, todos sem exceção. Não há quem não queira. O que ocorre é que precisa se fazer. E como eu disse, tem-se muitas vezes inconsciência, pelo menos boa parte, de como fazer. Mas é o que tem restado à humanidade. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma mudança a certa região. O que Allan Kardec vai dizer aqui é que agora os tempos são chegados para que mude o mundo todo. Agora vai ter cara falando e filmando ao vivo e falando para o mundo inteiro, esperando qualquer um vir aqui contestar e vamos dialogar, porque os tempos são chegados. Não é mais uma mudança a certa região, agora é uma mudança mundial, é universal, é um movimento universal que opera-se no sentido de um progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E quem são os homens que se oporem a isso estarão apenas trabalhando em favor disso. Algo fantástico nessas leis perfeitas. Lei do progresso. Ninguém impede o progresso. Como Allan Kardec anota no Livro dos Espíritos, serão arrastados de roldão por uma torrente aqueles que tentarem impedir o progresso. O que ele faz é apenas um movimento de impulsão, é um empuxo. Ele pensa que ele vai opor, de repente ele está ali só colocando energia para as coisas acontecer mais rapidamente, depois que ele for esmagado. E aí o que sobra dele ajuda a dar impulsão. Lógico que eu estou aqui numa expressão metafórica para lembrar coisas do tipo do Alto de Fé de Barcelona, quando Allan Kardec envia 300 obras, o bispo da Espanha manda queimar. E Allan Kardec, alguém culto, de família de juristas, diz: eu vou processá-lo, tenho todo o direito, já estamos no século XIX, o direito já avançou e tal, vamos processar o bispo. E os espíritos dizem algo mais ou menos assim: Allan Kardec, relaxa, isso aí vai dar ibope, vai ter um cara em 2019 lá falando disso aí, ou isso aí vai, se você processar, ninguém vai ficar sabendo. Isso vai dar ibope, deixa ele botar fogo, tranquilo, porque ninguém impede o progresso. Ninguém, apesar do mau grado, apesar de tentar impedir, o que acontece é que todos aqueles que se oporem apenas corroborarão com o progresso moral da humanidade. Uma mudança tão radical como se está elaborando não pode realizar-se sem comissões. Mas aqui um ponto muito interessante.
Porque tem também as grandes mudanças físicas, mas não é mais o tempo disso. Os tempos destas grandes mudanças, catástrofes climáticas e tal, já passaram. Agora são as mentes que se agitam. Porque agora eu coloco minha ideia no Facebook e alguém vê lá do outro lado. Ele quando lê aquilo, ele coça a cabeça, ai meu Deus do céu, isso aqui, as mentes se agitam. Porque o que está havendo com o avanço das TICs, das tecnologias, da informação e da comunicação, é que cada vez mais nós nos comunicaremos e isso vai gerando uma espécie de conflito, vai gerando uma certa angústia. Por isso, algumas pesquisas vêm mostrando que o uso de rede social está associado à depressão, ou pelo menos o aumento da depressão, ou a propensão a uma depressão, exatamente porque eu vou deparar com muitas informações, com muitas ideias que se agitarão no meu interior. Então, agora os tempos são chegados para estas grandes lutas de ideias que surgirão com graves acontecimentos. Mas, como eu disse, não apenas aqueles acontecimentos externos, e sim internos. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Eu trouxe uma imagem aqui que mostram dois homens no mesmo barco, remando em sentido diferente. Eu não vou dizer necessariamente o oposto, porque o que acaba acontecendo é que a humanidade está no mesmo barco, mas não tendo consciência que está no mesmo barco, remam em sentidos opostos, ou em sentidos diferentes, ou em sentidos diversos, não observando a necessidade de uma unidade de sentido. Os Espíritos vão dizer que é o surgimento da unidade de crença. Mas só para ilustrarmos o que ocorre com o comportamento humano. Arago vai nos dizer que quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. No item 8 do capítulo 18, há um texto sendo finalizado por Arago, e no último parágrafo ele diz isso. Não vejais nada de místico nessas palavras. Vede ao contrário a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Eu trouxe aqui o pensamento de um colega contemporâneo, Milton Santos. Embora ele seja um cientista que o resume como geógrafo e até é a formação dele, um baiano, que lecionou em Harvard, em Oxford, em Lyon, em universidades do mundo inteiro, já trabalhou para o governo brasileiro, enfim, ele tem uma ideia muito sucinta que explica para nós este raciocínio de maneira muito clara. Ele diz que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. Qual é a grande dificuldade da humanidade na realização do progresso moral? Perceber aquilo que nos une. Porque a nossa facilidade condicionada, costumeira, tradicionalmente já consolidada, é do tal do contrário. Aqui ele pensa diferente. Qual que é a sua religião para eu saber qual que é a minha? Qual que é o seu partido para eu saber qual que é o meu? Qual que é a sua ideologia para eu saber analisar você? Então essa alienação, essa fragilidade dos indivíduos é apenas pela sistematização de modo predominante de identificar aquilo que nos separa. Na prática, no cotidiano, como isso acontece? Que roupa feia, hein? Mas será que ela não podia ter escolhido um McBoot bonito assim? Deixa eu ver se ela tem um McBoot.
É natural, é costume. Mas o que a obra está a nos apresentar é como fazermos. Percebermos que há um amor universal, conspirando em favor de todos nós. E a proposta é que comecemos a identificar o que é que nos une. Não me interessa o que você eventualmente tem de diferente de mim. O que é que você tem igual a mim? Não me interessa o que você fala diferente de mim. O que é que você fala como eu? Quando nós, então, enveredarmos pela necessidade de identificar o que está a nos unir, naturalmente nós aceleraremos isso que já vem acontecendo. Isso que já vem acontecendo, porque o que eu estou dizendo vem acontecendo. Eu só estou aqui dizendo para a gente acelerar, porque ninguém vai impedir. Então o melhor é acompanhar a marcha do progresso, para a gente começar a tornar-se aquele que será os espíritos da geração nova, que nós chegaremos lá. Mas, se não, eu vou ser a geração velha e vou ficar para trás, e aí eventualmente eu não estou muito afim de sair desse planeta legal. Então o legal é eu acelerar esse progresso e fazer parte deste mundo regenerativo. Bom, resumindo a ideia de Dr. Berry, no item 9 do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, não vou ficar encurtando para a gente lembrar desta amplitude do livro, vai nos resumir pela unificação e racionalidade das crenças que o Espiritismo florescerá cada vez mais. Por isso Allan Kardec vai dizer no item 143 do Livro dos Espíritos que a doutrina espírita é o mais potente auxiliar das religiões. Por isso Allan Kardec vai dizer em vários pontos da obra que o Espiritismo é uma doutrina científica, filosófica, que auxilia todas as demais ideologias existentes no planeta. Porque a essência dela não é de dissensão, de divisão. Eu estou com a verdade, vocês não. Não. O que é que vocês têm que nós podemos unir? E o trabalho da obra já é o ensino coletivo dos espíritos. Olha como Allan Kardec foi inteligente. Não é o ensino coletivo dos espíritas. É o ensino coletivo dos espíritos. Então, a senda da regeneração passará, aprimorará esta unificação da racionalidade das crenças. A fraternidade será a pedra angular. A pedra angular é a fraternidade da nova ordem social. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Não será ideologias. Aquele lá tem umas ideias mais legais, aquele tem umas ideias ruins. O projeto daquele lá não está com nada, o projeto daqueles outros estão bons. As ideias daqueles lá favorecem não sei quem, aqueles lá que não favorecem, enfim. A fraternidade será a pedra angular. Percebermos, estarmos convictos de que todos os homens têm o mesmo Deus. Não é falar, conhecer que todos os homens têm o mesmo Deus, mas é sentir. Porque quando eu sinto que todos os homens têm o mesmo Deus, a roupa dele não é mais feia. O que ele pensa não é errado. Porque eu sei apreciar a diversidade e tenho a humildade de eventualmente considerar que sou ignorante em relação ao que o outro sabe. Porque o Deus, o mesmo, ele pode ser menos inteligente do que eu, mais conhecedor, menos conhecedor do que eu. O antropólogo certa vez fez uma observação muito interessante, que ele, visitando para estudar uma tribo, ele ganhou lá um objeto de um índio, uma pena, alguma coisa assim, e levou isso embora, e como gratidão ele doou o relógio do pulso para o índio.
E passado muitos anos ele voltou naquela tribo e quando chegou lá, se deparou com o relógio dele pendurado na parede da oca lá, da casinha lá do índio lá. E ele ficou espantado, poxa, o que o índio pegou? E aí ele lembrou que ele tinha colocado a pedra em cima do armário para ser uma lembrança que ele visitou na tribo. O índio também achou que o relógio de pulso, que para nós é normal, é um artigo que aquele né? Enquanto ele pensou que estudou o índio, ele também estudou ele. Também observou. Né? Ou seja, a fraternidade será a pedra angular, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão aquela assentada em base inabalável. E Allan Kardec vai dizer que essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, mas a fé de que Deus é o mesmo para todos. Olha que interessante, né? E ele diz ainda sobre os princípios fundamentais desta fé. Porque toda pessoa pode aceitar estes princípios fundamentais que ele aqui anota. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre si. Todos podem aceitar, porque todos nascem sabendo disso. Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, porém, todos se considerarão filhos de um mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Deus, sendo infinitamente justo, bom, não faz distinção entre seus filhos, entre homens melhores, homens escolhidos. Todos, se percebendo assim, se estenderão as mãos uns aos outros. A unidade de crença será o laço mais forte, está anotado no item 19, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. E quando tiver essa unidade de crença, a gente não vê ninguém para combater, destruir. Apenas percebemos, irmãos, a serem amados. E amar, a gente pode começar a definir como fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Bom, acelerando um pouco para dar uma passagem. Falando um pouco sobre a geração nova. Como percebermos a geração nova de espíritos? No item 28, Allan Kardec nota: caberá aos espíritos da geração nova fundar uma nova era de progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Os seres da nova geração naturalmente nascem sabendo que a vida não se resume a esta transitoriedade. Aqui eu quero destacar uma coisa para superarmos esta dicotomia de velha geração e nova geração. Será que eu sou velho? Será que eu sou novo? Ai, meu Deus do céu, eu quero ir para a nova, para mim não ficar na turma do velho. Todos nós somos ou temos um pouco de nova geração e de velha geração. O que caberá-nos uma reflexão é o quanto de nós é velha geração e o quanto é nova geração. Allan Kardec, nestes itens, vai nos trazer alguma reflexão. Normalmente, espíritos da nova geração não percebem ou não sentem inversão de valores, por exemplo, porque eles são predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então são predispostos àquilo que é novo. Quando predomina o espírito da velha geração, tudo nos choca, tudo nos parece invertido. Então, a nova geração não será composta por espíritos superiores, mas sim predispostos a ideias progressistas e com isso colaborarão
cada qual com sua cota. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação. Para os espíritos da nova geração, que não percebem esta transitoriedade como último, como fim, sabem que isso faz parte de uma equação de amor. Então, para eles, é indiferente se morre um homem, se tem uma catástrofe, porque o objetivo é amar, realizar o melhor, compreende o objetivo de todas as coisas e não ignora que os homens não perdem nada de morrer juntos ou separados, mas que eles deixam de ganhar quando deixam de amar-se. Como o nosso tempo está encerrando, eu vou passar aqui um breve vídeo sobre a evolução do espírito, como se dá. A evolução do espírito. O princípio espiritual inicia sua jornada entre as substâncias mais elementares, aprendendo com a natureza a dominar seus impulsos e a integrar importantes habilidades que lhe possibilitarão transcender a patamares inimagináveis. Sua ascensão é constante, sua designação é seu destino e sua realização é autodeterminar-se. Graças ao uso de diferentes formas, aprende tudo quanto necessita para alcançar valores que lhe permitirão transitar em diferentes mundos e dimensões espirituais superiores. Em sua caminhada, aprenderá a perceber sensações, a raciocinar logicamente, a vivenciar emoções e a elaborar sentimentos. Com o domínio de sua mediunidade, terá a bênção de se comunicar com seus entes queridos que desencarnaram, além de conhecer melhor a respeito da vida espiritual. Quando adquirir a razão em sua consciência, reconhecendo sua individualidade e compreendendo a existência de um Criador, será chamado de espírito. Pela integração de virtudes, de habilidades e de competências, sobretudo pela prática do bem, valorizará a fraternidade, a harmonia e o amor. Por muitas reencarnações, criará diversos personagens, representando-se em cada um deles, até se reconhecer um espírito imortal. Neste ponto, achará um tesouro oculto em si mesmo, cuja utilidade o levará ao encontro do divino. Sua evolução é uma grande viagem em direção a si mesmo, dominando o tempo, vencendo seus desafios interiores e reconhecendo as diferentes manifestações de Deus, até quando, definitivamente, conseguir senti-lo em sua íntima essência. Os espíritos da nova geração sentirão Deus em sua mais íntima essência. Qual a chave para predominarmos em nós este espírito da geração nova? Allan Kardec traz essa chave. Allan Kardec diz que a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral do qual nós necessitamos. A educação. Nós começaremos a entender por que Jesus escolhera o educador, o professor Hipólito Leão para codificar o ensinamento dos Espíritos, para organizar. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Nós vamos começar a entender porque Emmanuel, Espírito Educador, escreve suas obras belíssimas pelas mãos de Chico Xavier. E porque Chico Xavier disse certa ocasião, conforme a anotação de doutora Marlene Nobre na obra Lições de Sabedoria, publicada em 1997, que Emmanuel viria como educador. Mais tarde nós temos a informação de que no mês de março do ano 2000 reencarna o Espírito Emmanuel, dito lá por Chico Xavier que Emmanuel viria como educador, mais especificamente professor, como anotado no livro. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Eu trouxe aqui uma mensagem de Valdo Franco, que eu vou passar, mas eu trouxe o resumo
da ideia da mensagem, que em suma ele vai nos dizer que a casa espírita deve ser uma verdadeira escola para formar pessoas para a construção de uma nova sociedade. Por isso a educação, se bem compreendida, é a chave. Por isso a casa espírita, como escola preparada para formar pessoas, irá construir uma nova sociedade. Bom, a nossa conclusão é de que tudo é harmonia na criação. Deus sendo onipresente, não há injustiça, não há injustiçados, há apenas injustos, como diz meu amigo Dr. José Raul Teixeira. Não há injustiça, não há injustiçados, há injustos. Há uso do discernimento que poderia ser com mais responsabilidade. O meu destino é exclusivamente o que sinto e penso, portanto o que faço vivo, agora, no passado e no futuro, tudo presente para Deus. Todos que aqui estão fazem parte de uma nova geração, prenunciada em 1857. Cabe agora a todos aqui decidirem se querem predominar numa nova geração no terceiro milênio, a partir de agora, ou se ainda querem predominar na geração do segundo milênio e esperar por outros novos tempos que lhes serão chegados, mas em outras circunstâncias. Como assim finaliza o trecho da obra. Para nós fazermos o encerramento, eu trouxe aqui uma música intitulada Os Tempos São Chegados, para encerrarmos uma reflexão, porque tudo aqui que eu expusera fora apenas uma despretensiosa reflexão, para rememorarmos um pouquinho mais sobre esses tempos chegados, já anunciado para nós desde 1857. Onde a luz não possa alcançar.
só da semente, e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Bom, boa noite a todos novamente. Que essa chuvinha benfazeja já refrescou, né? E mais esse refrigério nas nossas almas, né? Nos nossos corações, depois desse aprendizado. Que possamos encontrar esses tesouros, ou esse tesouro, como foi falado aqui, oculto em nossos corações. Que possamos realmente vivenciar esses tempos que, graças a Deus, são chegados para nós. Aqui estamos, trabalhadores de boa vontade, da última hora. Não foi por acaso que nascemos nesta época, né, de transição planetária, como todo mundo fala, todas as religiões, doutrinas. Então vamos arregaçar mesmo as nossas mangas e fazer de cada dia, cada presente que Deus nos dá, um recomeço. Não vou me adiantar muito, devido ao adiantado da hora, né? Mas então vamos cerrar os nossos olhos para agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, a Marlene e a Célia, que tão bem prepararam o ambiente, a prece da nossa irmã Cláudia, a esses conhecimentos e esses ensinamentos trazidos pelo Alain, que possamos refletir bastante sobre eles. Temos todas as condições, está tudo gravado na nossa consciência, mas é preciso exercitar, fazer o bem. E agradecer desde já a mensagem, as mensagens trazidas através da nossa irmã, da Gisele, na psicografia. Agradecer aos nossos anjos da guarda, a nossa mãezinha maior, Maria Santíssima, a Teresinha de Jesus, a patrona desta casa, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecer a espiritualidade amiga e benfazeja, ao nosso modelo e guia, ao sublime e suave Rabi da Galileia, Jesus, e agradecer imensamente a Deus que nos dá essa oportunidade e esconde em nossos corações esses tesouros preciosos. Ó Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Ó Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. E que assim seja, graças a Deus. Vamos ao caderno, deixa eu pegar o caderno. A leitura das mensagens. Pode ser, legal. Ô Maria Helena, melhor ler? Mensagens? Depois Sim, depois sorteio. Tá. porque a gente já... Aproveitar que estamos em momentos. Por favor.
por uma oportunidade de comunicação mais direta e diria até mais material, apalpável aos seus olhos, sendo assim mais verossímil até para os menos crentes. Afinal, não adoraria todo pai poder escrever ao filho um manual, uma cartilha do melhor viver, evitando a este assim os sofrimentos dos atos falíveis da vida? Assim como também não adoraria o professor ensinar ao aluno todas as técnicas e segredos para melhor usar suas fórmulas nas praticidades de estudo ou trabalho? Aquele que com o coração ensina, sempre anseia pela evolução daquele a quem ensina, da maneira mais doce ou menos sofrível, quanto lhe for possível. O Pai de todos nós não poderia agir diferente, visto que Ele é puro amor. E por amor, entenda, um sentimento que de fato só reconhecem uma fagulha. Assim, sim, estamos sempre prontos a auxiliar. Nem sempre torna-se possível a clareza da intenção, visto que a cada um há a necessidade de descobrir seus próprios caminhos. Entretanto, o auxílio acontece a todos, a todo o tempo e para todos. E todas as palavras ditas são-lhes úteis. Nada é alegórico. E este é um fato que vemos repetido muitas vezes, visto que não há mais tempo para devaneios. Precisamos que todos de fato escutem o que lhes é dito e vivam o que lhes é ensinado. O Espiritismo não é mais apenas uma religião, ao menos não aquela da concepção de sua vida corriqueira, aquela a qual alguém decide frequentar a sua casa a fim de lhes acalmar os pecados. O Espiritismo hoje é a verdade do mundo. Não há mais necessidade de nos fazermos entender por partes, pois já chegamos na fase deste planeta, onde quem tiver que permanecer, entenderá. E aos entendedores, dizemos: orem, irmãos, orem pelo mundo, orem por todos que se vão, para que seus caminhos sejam compreendidos por eles. Orem pelos seus governantes, eles necessitarão de grande fé no recorrer dos próximos tempos. Alguns possuem o poder para dele bem usar, outros o possuem para ele dissipar. Nas organizações do mundo, todos os níveis de evolução são necessários, mas nem todas permanecerão por aqui. Conforme as classes evolutivas se igualam, arestas precisam ser aparadas. Orem por si, sim, orem para que a luz dessa revolução consiga permanecê-los com os pés no chão, as mãos no trabalho, a mente voltada ao alto e o coração ao seu próximo. O próximo, ele é a chave de sua regeneração. Quanto mais souber amar, menos diferenças existirão, até que um dia nenhuma diferença permanecerá. Não estão longe de uma harmonia jamais antes vivenciada pela sua maioria, mas para toda a calmaria há de chegar antes a tempestade, que leva tudo que sobra e deixa limpo tudo que resta. Preparem-se todos para as tempestades, armados de fé, amor e caridade, mas certos, muitíssimo certos, da chegada da planejada calmaria. A outra é bem pequena, tá? Todos somos livres, possuímos igual liberdade. Ainda que tolhida para alguns para seu próprio bem, a liberdade ali também
mesmo que presos por entre cordas ou algemas, ainda que por trás das barras ou paredes, nossa liberdade sempre nos acompanha. Ainda que a mente se encontre por entre infinitas paranoias ou coração carregado de sofrimento, nossa liberdade não sucumbe. Porque não importa nem o tamanho nem a força do que prenda seu corpo ou te prenda a algo, você sempre estará livre. Livre para escolher, livre para sentir, livre para pensar. E se isso lhe parece pouco, é porque ainda não entendeu o que de fato liberta todos nós.